Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja mais um vídeo. Eu estou aqui com o meu amigo William Andrade, né, que ele é protestante, né, ele vai contar um pouco da história dele, que agora ele está aí conhecendo a Igreja Católica de verdade, a história da Igreja Católica. Muito interessante, né, que ele era uma pessoa que tinha uma visão diferente, né, como muita gente tem, distorcida da Igreja, e hoje ele está aprendendo a gostar da Igreja. E quem sabe, né? Conto com as orações de vocês que ele entre aí para se converter mesmo à Igreja Católica, se batizar aí, né? Quem sabe, né, William? Né? Quem sabe? Vamos lá, né? Se apresente aí. Fale um pouco da sua história aí, como protestante, na sua história como antigamente, quando você era contra a Igreja, você Sim. era um militante aí contra a Igreja. Um militante evangélico. Bom, turma, tudo bem? Né? Eu sou o William. Na verdade, eu passei durante 23 anos da minha vida dentro da igreja evangélica. A família da minha mãe é toda evangélica, a família do meu pai é católica, não praticante, então de repente por isso sobressaiu, né, sobre a minha criação a igreja evangélica. E realmente, tinha uma visão deturpada da igreja, né? É uma visão que infelizmente dentro da igreja evangélica é disseminada, né? Onde a igreja católica não tem um merecido reconhecimento pelos evangélicos. Eu acho que o grande problema é esse. Mas esse é um problema grave porque as pessoas elas não têm um conhecimento histórico. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tinha aquela visão de, nossa, a igreja católica não salva, a igreja católica é idólatra. Essa visão protestante, né? Que realmente é injusto. Se analisarmos, durante 1500 anos, antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica ela foi a principal defensora do Evangelho, não é, Paulo? Sim. Então, como assim? Você que tem 500 anos, chegou agora, né, como dizem, quer sentar na janela, né? E, infelizmente, eu posso afirmar para vocês que dentro da Igreja Evangélica não existe um estímulo ao estudo, né? Tanto é, Paulo, a gente pode perceber isso na formação de padres, né? Sim. A formação de padre leva quantos anos? Praticamente 10 anos, né? 10 anos para se tornar um padre, né? Uhum. O pastor, a gente vê que é pouco tempo. Muito Só pouco se ele quiser tempo. mesmo estudar, mas se ele não quiser, é 6 Exatamente, meses, mais ou menos, Paulo. né? Exatamente. Tem formação de pastores que é assim, que na igreja fala o seguinte: se a pessoa tem um dom para ser pastor, ela vai ser pastor, independentemente se ela tem estudo ou não. Né? É claro que tem que ter o dom, mas a gente tem que ter o aperfeiçoamento, né, intelectual. Então, talvez as pessoas pequem, né, e errem por conta disso, por falta de conhecimento mesmo, né? Conhecereis a verdade, né? Verdade. E a verdade vos libertará. Então, eu estou realmente nesse momento de conhecer mais a Igreja Católica, né? De valorizar mais a Igreja, porque a Igreja ela merece sim, né? Durante muito tempo ela foi injustiçada historicamente por críticas de protestantes, de pastores, de evangélicos que, né, colocam uma igreja, diminuem o valor da igreja. Porém, a Igreja Católica é a igreja mãe, né, Paulo? Na verdade foi uma distorção, né? Fizeram uma distorção da igreja. Hoje vê como fala o padre Paulo Ricardo, faz uma paródia da igreja, né? Não é a igreja de verdade. Coloca lá, que nem o padre Paulo Ricardo fala, a igreja católica é do diabo, o demônio está lá. A pessoa que não conhece não vai querer nem passar perto da igreja, né? Mas não é bem assim, não é isso. A igreja, como ele está falando, a igreja é mãe, ela veio primeiro, ela é a igreja de Cristo, né? E as pessoas costumam deturpar essa visão e tirar o que realmente ela é. Só colocam coisas negativas, né? E rebaixam ela e fica nesse negócio, né? E fica essa briguinha, não tem conhecimento, tem que buscar o conhecimento que nem o William está buscando aí, da história, né? A história da igreja. A história da igreja é muito rica. Exatamente, gente. E aí começou a mudar por quê? Porque eu comecei a buscar, a ler alguns livros. Eu vou mostrar um livro que eu tenho aqui, até falei com o Paulo, Geoffrey Blaine. Eu acho que é assim, porque ele é um professor de história australiano. Esse livro aqui, galera, né, uma breve história da igreja. Ele começou a mudar realmente a minha visão. E tem um outro professor muito, Felipe Aquino, né, cujo livro é uma história que não é contada. Então foram livros que mudaram a minha visão, né? Você veja, a igreja hoje, né, se nós somos protestantes hoje, nós descendemos de algum lugar, né? E nós saímos da onde, né? Quem que gerou?
né? Quem foi o primeiro protestante foi um homem chamado Martinho Lutero, né? Que era um monge alemão, Sim. né? Ele fazia parte da ordem agostiniana. E o que acontece? Na verdade, inicialmente ele não queria uma nova igreja. Essa é a questão. Ele queria reformar por algumas situações que aconteciam lá no momento, na época. Ele queria transformar a igreja lá naquele momento, né? Isso, é a mesma coisa hoje. Às vezes a gente vê algumas coisas, algumas posições dentro da igreja que a gente fala, não, pera lá, vamos voltar ao verdadeiro evangelho. A ideia era essa, só que a coisa perdeu o controle. Tudo bem, perdeu o controle até aí tudo bem. Agora o que não dá é para ter esse descaso pela igreja mãe. É essa a questão, entendeu, Paulo? Assim, erros todo lugar tem, né? Às vezes, como a gente está comentando muito no canal também sobre apostasia na igreja, o comunismo na igreja, a gente não vai ter que sair da igreja. A gente não pode ser que nem o Martinho Lutero que sai da igreja para falar. A gente tem que ficar na igreja. Sim. Né? A igreja é acima de tudo, né? A igreja é de Deus. Né? Não é as pessoas, os administradores que são maus, muitos deles. Não são todos. O homem em si, né, Paulo? Né? Não a instituição. Sim, como a igreja é de Cristo, mas é controlada por homens, né? Então, o Martinho Lutero viu isso, né? E acabou saindo. Infelizmente, deu esse racha e aconteceu toda essa confusão, essa distorção da igreja, do que a igreja é realmente. Aí colocou tipo uma igreja, né? Hoje, a igreja é vista como só a igreja do diabo, a igreja dos idólatras, né? E rebaixa cada dia mais a igreja. Infelizmente, tem uma ideia muito, muito ruim, né? Distorcida, né, da igreja, né? A igreja católica ela é muito importante, tanto na história como na arte. Se a gente for ver o nascimento do cristianismo, né, que foi na região ali da Palestina, na cidade de Jerusalém, a igreja da história está ligada com o cristianismo. Não tem como você contar a história da igreja católica sem falar do cristianismo em si, porque ela que organizou, né, uma religião começou do zero, alguém tinha que organizar aquilo. A igreja católica sofreu a perseguição do Império Romano durante 250 anos, pessoas morreram, né, católicos morreram. Né, isso não é contado. Antigamente não era brincadeira. Não Paulo, não é igual. Não, palma, exato. Antigamente era guerra mesmo, na espada. Sim, né? A perseguição, quem deu a cara a tapa, meu filho, para poder o cristianismo crescer. O pessoal do passado que era, a gente não é nada. Quem deu a cara a tapa para o cristianismo crescer foi a Igreja Católica. Durante 1500 anos, gente, é muito tempo. Padres morreram. No Brasil mesmo, até nós estávamos comentando, né, Paulo, que deixa eu até anotei aqui, que o Dom Pedro Fernandes Sardinha, né, que foi capturado ali na região de Alagoas por uma tribo de índios chamados Caetés, foi morto. Além de ser morto, ainda foi comido, devorado, porque as tribos eram canibais, tinham diversos deuses, eram sim idólatras, né? Sim. Realmente eram idólatras, adoravam outros deuses. Né? Quando o pessoal tem uma visão deturpada de idólatra, eles adoram outros deuses. Não, é o mesmo Cristo, né? São de maneiras diferentes. Não entende. Idolatria não é as imagens. A idolatria é você adorar outros deuses. Sim, igual no caso desses índios, né? Os índios, lá no Egito. A Igreja Católica criou a universidade, né, no ano de 1100. Então, assim, hoje, infelizmente, dentro das universidades, né, o cristianismo é rejeitado. Isso seja cristianismo protestante, né, Paulo, ou católico. Na verdade, são mais pro lado ateu, Ateu. Né? Porém, meu querido, se não fosse a igreja que instituiu a universidade, você não estaria estudando hoje aí. Então, é muito rico, né? O trabalho que a igreja fez dentro do Império Romano com pobre, com escravo, foi muito importante para o crescimento. Né? A igreja veio mesmo para abraçar. Né? Dentro da história da igreja, ela tem várias fases assim de estruturar, de ajudar a sociedade. E muitas coisas. Esses dois livros são muito importantes para entender o quão importante é o trabalho da igreja e que, infelizmente, o povo não sabe, né, Paulo? A igreja tem um trabalho muito bonito. A igreja é o que mais faz caridade no mundo hoje. Tem hospitais, está em todas as partes do mundo. Sim. Né, a igreja. E, infelizmente, tem essa deturpação, né? Sem o conhecimento da história, a gente não é nada. E eu acho que a igreja tem um inimigo muito maior. Até por isso, eu acho que tá na hora de parar com essa rivalidade boba, porque enquanto os cristãos ficam brigando entre si, inimigos maiores estão aí, à espreita, né? Temos aí o comunismo muçulmano, maçonaria. Se você tiver eles lá, estão se aproveitando disso. Se aproveitam disso, né, Paulo? Divide para poder conquistar, não é isso? Que as pessoas sempre foi assim. Então, se você estiver lá andando com uma Bíblia na mão no Oriente Médio, na Arábia Saudita, meu filho, ninguém vai perguntar: você é católico?
Ah, você é evangélico? Não, você é cristão? Acabou, você vai preso só por você portar uma Bíblia. Então tem inimigos muito maiores e essa onda muçulmana tá chegando no Brasil. Busquem aí mesquitas em São Paulo. Você entende? Então, assim, há outras coisas a se preocupar do que ficar atacando uns aos outros. Gente, imaginar que a igreja lutou contra os povos bárbaros, morreu. Esses dias eu estava assistindo uma série, Paulo, Vikings, né? Vikings, não sei como que se pronuncia direito, mas aonde mostra esses caras chegando num país, não lembro se é Inglaterra, e matando diversos monges. Muitos padres, muitos monges morreram em prol do evangelho. E isso a igreja evangélica, ela precisa reconhecer, entendeu? A importância da igreja. Ela veio primeiro. Né? As pessoas começarem a conhecer a história da igreja católica, elas vão se apaixonar, porque é rica. É linda a história da igreja. Não estamos aqui para falar dos erros humanos, porque como toda história, existem erros humanos, mas a igreja ela tem um legado de cultura muito rico, pessoal. Então, existe sim a necessidade da igreja evangélica, de muitos evangélicos pararem com essa história, esse papo furado, e realmente valorizar a igreja católica como ela merece. Entendeu? Considerá-la como cristã. Tem evangélicos que nem consideram a igreja católica como cristã, mas como assim? Durante 1500 anos foi ela que defendeu, né? Tipo, todas as seitas cristãs que existem aí, todas as igrejas evangélicas que existem, se não fosse a igreja católica que tivesse lutado contra os muçulmanos para que não expandisse, você talvez poderia se chamar Mohamed ou Mohammed, né? Como queira, né, Paulo? É isso que acontece. Então a igreja, sim, foi a defensora do evangelho. Gostem ou não a igreja mãe, tá? Concordem ou não, você foi gerado dela. Ponto. Foi um padre, foi um monge que saiu da igreja que montou outra igreja com outro pensamento. É discutível se foi certo ou não mas não importa. Não só ele, Martinho Lutero, mas outras pessoas vieram de dentro da igreja, né, Paulo? Então realmente merece respeito. Que a igreja tem, eles tiraram da igreja católica. Sim. Aí só cortaram, né? A gente sabe, né? Que Sim. Enxugaram, aí cortaram os livros, tal. Isso aí é uma outra questão. A gente não vai entrar aqui no mérito de falar dos a gente sabe de teologia, né, Paulo? Vamos falar da história. Hoje aqui a gente está falando de história, de convivência, de diálogo, né? Exatamente. Muita gente fala assim que a gente não tem diálogo aqui. Ó, eu tô aqui um protestante e um católico. Verdade. Né? Muita gente fala que a gente aqui é preconceituoso, né? Essas coisas. Não é. Não é mesmo. A gente tem que ter a nossa posição. Uma posição cristã da igreja. E reconhecimento da igreja, que é muito bom um protestante falando sobre a igreja, sobre reconhecer a igreja católica como mãe, né? A igreja católica é mãe, sim, gostem ou não, né, Paulo? As pessoas às vezes não querem aceitar a verdade, gente, a verdade é uma só, né? A principal defensora responsável por expandir o evangelho naquela época foi a igreja católica, que morreu, muitos católicos morreram, foram perseguidos. Então, assim, quer ter sua fé diferente, tudo bem, mas acho que o principal, acima de tudo, é o respeito. Né? Você respeitar e não rebaixar a igreja, porque quando você rebaixa a igreja, quem está sendo rebaixado é você, porque intelectualmente é uma coisa tão ridícula, porque não tem como. Entendeu, Paulo? A igreja, sim, é a igreja que defendeu. E isso já é o suficiente para não ter mais debate, né, sobre isso. Hoje ele está... Sabe que o William, há tempos atrás, ele estava vivendo um período relativista. Relativista, totalmente. E graças a Deus ele está aí, firme e forte, um tradicional. Hoje você se diz cristão, né? Isso, Paulo. Vamos rezar pelo William para que ele se encontre. Né? Hoje eu sou cristão, assim, não me considero protestante, na verdade, mas eu gosto do cristianismo, conservador. Ele está aqui ainda naquela... na corda bamba. Ele é cristão, né? Mas vamos rezar para que ele se encontre aí, quem sabe se una a nós aí na Igreja Católica, na defesa do Evangelho. E estava até escutando esses dias uma missa tridentina, que é linda, em latim. Gente, é muita coisa gostosa, assim, que realmente estou nessa fase de descobrir as coisas da Igreja Católica, que nunca chegou até a minha pessoa, apesar da família do meu pai ser católico, mas não eram praticantes, assim, né? E é uma coisa que deve mudar também, né, Paulo? Não é assunto do vídeo aqui, mas um avivamento mais, né, de muitos católicos, assim, porque nós vamos precisar de um avivamento espiritual, né, Paulo? Do jeito que o mundo tá, cara, tá cada vez mais complicado. Verdade. Né?
Então, o vídeo foi muito bom aí, né? Muito obrigado Você pela aparecer aí. participação, pela oportunidade, Logo, quem sabe vai ter mais vídeos aí falando sobre né? isso, porque assunto é extenso, é um assunto bem extenso. Então, isso, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.